أرجو أن أشكر سعادة السيد جان كلود فيليكس دوريغو رئيس وفد بنين، وأطلب من معالي السيدة ماريا هيلينا بيريس التقدم إلى المنصة وإلقاء كلمة بلادها. تيمور ليستي. Excelentíssima Senhora Maria Fernanda Espinosa Garces, Presidente da Assembleia Geral, distintos delegados, Excelências, Senhoras e Senhores. Tenho a honra de fazer esta intervenção em nome de Sua Excelência Dionísio Babo Soares, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste. Antes de tudo, permita-me que junte a nossa voz aos oradores anteriores e apresentar em nome de Timor-Leste os nossos votos de pesar para com o povo irmão da Indonésia, particularmente aos familiares das vítimas do terremoto e tsunami em Palu, Sulawesi. Gostaria de começar por congratular Sua Excelência a Senhora Maria Fernanda Espinosa Garces pela sua eleição para Presidente da Assembleia Geral, desejando-lhe sucesso no seu trabalho nesta sessão subordinada ao tema tornar a Organização das Nações Unidas relevante para todas as pessoas, liderança global e responsabilidade partilhada para sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis. Tendo em conta que esta é apenas a 4ª vez na história desta organização que uma mulher lidera este importante organismo, acreditamos que a Senhora Presidente irá ser também um importante modelo para as mulheres e raparigas no mundo inteiro. Quero assegurar-lhe, desde já, Senhora Presidente, que pode contar com o apoio de Timor-Leste. Gostaria também de transmitir o nosso agradecimento à Sua Excelência, o Sr. Miroslav Lajčák, pelo todo o trabalho desenvolvido em prol da sustentação da paz e da prevenção de conflitos. Timor-Leste louva também a forma como foi gerido o processo para a eleição da 73ª Presidente da Assembleia Geral, um processo com total abertura e transparência sob a liderança do Presidente Lajčák, resultado daí um excelente precedente para futuras eleições. Senhora Presidente e distintos delegados, saudamos a escolha do tema para esta sessão e achamos que ela é muito pertinente. O tema chama a nossa atenção para a necessidade de unir os povos numa altura em que assistimos a uma quebra gradual, embora inquestionável, da ordem mundial, aumentando ainda mais a desigualdade e a insegurança, abalando a fé nas instituições nacionais e internacionais. Num momento em que a solidariedade entre os povos assuma uma extrema importância no contexto da agenda global, assiste-se a um sentimento de impotência que os divide e provoca hostilidade. É por isso que o tema desta sessão, com o seu foco na inclusão, na igualdade e na liderança global, é tão importante e oportuno. Timor-Leste é, sem dúvida, o exemplo da importância de haver uma ordem assente no direito internacional. No próximo ano, o nosso país celebra o 20º aniversário da Consulta Popular, organizada pelas Nações Unidas, no qual o nosso povo corajosamente votou pela independência. Não podemos, naturalmente, deixar de recordar e homenagear o secretário-geral de então, o nosso querido amigo Kofi Annan. Foi com grande mágoa e tristeza que o nosso povo recebeu a notícia do seu falecimento. Como secretário-geral das Nações Unidas, teve um papel preponderante na condução das negociações entre Portugal e Indonésia, que culminaram com a assinatura dos acordos de 5 de maio de 1999, dando lugar para a consulta popular em Timor-Leste, um marco significativo que também iremos assinalar no próximo ano. Recentemente, as Nações Unidas desempenharam mais uma vez um papel relevante no futuro de Timor-Leste. Pela primeira vez, uma comissão de conciliação, criada em 2016, no quadro da Convenção sobre o Direito do Mar, conseguiu a resolução positiva de longa disputa de Timor-Leste com a Austrália, sobre a definição das fronteiras marítimas,
O processo levou cerca de 1 ano e meio e culminou com o novo Tratado sobre Fronteiras Marítimas, assinado neste edifício a 6 de março do presente ano, diante de Sua Excelência o Sr. Secretário-Geral António Guterres. Este novo tratado permitiu-nos consolidar a soberania nacional e estabelecer um modelo importante para a resolução pacífica de conflitos e disputas internacionais. Numa altura em que aumentam as tensões geopolíticas a nível mundial em torno de disputas marítimas, o sucesso do primeiro processo de conciliação da história, este passo assume uma importância crescida. Encorajamos os outros Estados-membros que considerem este mecanismo na resolução pacífica de disputas marítimas. Acreditamos que este mecanismo terá um papel importante no apaziguamento das tensões globais sobre os nossos mares. Senhora Presidente e Excelências, o nosso mundo enfrenta muitos desafios que podem ser solucionados de forma eficaz através do diálogo, da cooperação sob a ordem internacional vigente. Uma das principais ameaças dos nossos tempos é, sem dúvida, as alterações climáticas. Esta é uma questão que o Secretário-Geral António Guterres definiu e bem como a questão determinante do nosso tempo. Timor-Leste espera que a comunidade internacional tenha uma atuação uniforme para dar resposta a essa ameaça existencial ao nosso planeta. Aproveito a oportunidade para sublinhar a cooperação ativa e extensa na busca de uma ação urgente e real que existe entre os pequenos estados insulares em vias de desenvolvimento, incluindo os da região do Pacífico, especialmente mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, infelizmente, muitos países em situações de fragilidade continuam isolados e sujeitos a forças políticas e económicas fora do seu controlo. A nossa experiência mostra-nos que a guerra e os distúrbios sociais impedem o desenvolvimento sustentável das nações. Timor-Leste e os países do pequeno G7+, sabem por experiência própria que não é possível haver um desenvolvimento sustentável sem a paz. Por isso, estamos conscientes que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis serão inatingíveis se não formos capazes de combater a fragilidade e de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Esperamos que a avaliação da Agenda 2030, que irá decorrer em 2019, terá em consideração essas preocupações e que os países com fragilidade e mais vulneráveis não fiquem na retaguarda. Senhora Presidente, o meu país saúda as reformas do sistema das Nações Unidas que estão a ser conduzidas pelo Secretário-Geral António Guterres. No seguimento do plano de implementação do papel reforçado do Coordenador Residente das Nações Unidas, Timor-Leste irá contribuir nos próximos 5 anos com uma modesta quantia. Apoiamos igualmente e sem reservas as reformas no pilar da paz e segurança. Louvamos o Secretário-Geral pela sua iniciativa de ação para a manutenção da paz, incluindo a Declaração de Compromissos Partilhados sobre Operações de Manutenção da Paz da ONU, que Timor-Leste assinou. Com o objetivo de poder contribuir para as operações de paz, Timor-Leste está, neste momento, a investir na preparação dos seus efetivos policiais e militares, com atenção especial à participação de mulheres, aumentando assim a sua capacidade e a possibilidade de contribuir no futuro próximo para as missões de paz das Nações Unidas. Apesar dos nossos esforços conjuntos para o reforço das operações de paz, continua a haver situações de conflito no mundo que nos enchem de preocupação. A guerra que continua na Síria é uma tragédia que vem causando danos humanos irreparáveis e um terrível sofrimento para os povos que habitam aquela região. Timor-Leste reitera que a comunidade internacional desenvolva todos os esforços no sentido de pôr fim a esta guerra e de travar as mortes e a destruição deste país. O povo de Saara Ocidental continua a ver negado o seu direito à autodeterminação. Saudamos a nomeação do enviado pessoal do Secretário-Geral, o Sr. Horst Kohler, e apelamos para que o Reino de Marrocos
e a Frente Polisário possam seriamente dialogar para encontrar uma solução política mutuamente aceitável, que permita ao povo de Saara Ocidental exercer o seu direito de autodeterminação através de um referendo organizado pelas Nações Unidas. Timor-Leste encoraja a comunidade internacional a redobrar também os seus esforços no sentido de encontrar, com as partes envolvidas, uma solução justa, pacífica e duradoura para a questão de Palestina. Reafirmamos o apoio de Timor-Leste à solução de 2 Estados e a proteção urgente da população civil. Timor-Leste continua também preocupada com o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto a Cuba há mais de 6 décadas e que tem causado considerável impacto na vida das populações e no desenvolvimento do país. Na nossa região, sentimos-nos encorajados com o contínuo progresso para a paz e reconciliação na Península da Coreia e fazemos votos de que o diálogo entre as partes envolvidas ponha um fim à proliferação das armas nucleares na região. Senhora Presidente, permita-me que aproveite esta oportunidade para me referir sobre a situação em Timor-Leste. A 12 de maio do ano presente, realizamos eleições legislativas antecipadas. As eleições decorreram num ambiente pacífico, dando lugar a um novo executivo, liderado por Sua Excelência Taur Matanruak. Depois de um período de abrandamento econômico, devido à situação política, o país está a retomar o seu desenvolvimento e crescimento econômico para a normalidade. Os alicerces socioeconômicos de que necessitamos, com o objetivo de criar uma sociedade próspera e unida, já estavam estabelecidos. Com a aprovação recente do Orçamento Geral do Estado, queremos continuar a melhorar as nossas infraestruturas sociais, habitacionais e de comunicações e, consequentemente, desenvolver oportunidades de investimento e desenvolvimento econômico. Outro passo importante que importa referir foi a decisão do Governo de adquirir 30% do capital no consórcio que explora o campo do Greater Sunrise no Mar de Timor, abrindo assim a possibilidade para trazer o gasoduto para o território timorense e o desenvolvimento acelerado da Costa Sul. As negociações foram mais uma vez conduzidas com sucesso pelo nosso líder histórico e ex-presidente da República, Sua Excelência Xanana Gusmão. Continuamos com relações sólidas com os nossos vizinhos, nomeadamente com a Indonésia e a Austrália. E intensificamos a nossa cooperação com os países da ASEAN, aguardando com serenidade uma decisão sobre o nosso pedido de adesão a esta organização. Timor-Leste continua empenhado em contribuir para o aprofundamento dos laços de amizade e cooperação entre os países da comunidade dos países de língua portuguesa. E espera que a língua portuguesa, falada por cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, venha a ser também uma das línguas oficiais das Nações Unidas. O nosso país também assinou o Tratado de Proibição das Armas Nucleares e encorajamos que todos os Estados-membros o façam. Senhora Presidente, distintos delegados, vivemos num mundo diferente do pós-Segunda Guerra Mundial, quando foi criada a Organização das Nações Unidas. Os tempos atuais estão cheios de desafios e, mais do que nunca, é oportuno prepararmos-nos para responder às exigências, aos anseios e às aspirações, salientando cada vez mais o valor do multilateralismo. O meu país acredita firmemente nas Nações Unidas e no sistema internacional. Como tal, comprometemos-nos a trabalhar em cooperação com vista à paz, segurança e prosperidade internacionais em prol do bem-estar da humanidade. Muito obrigada. Agradezco a la excelentísima señora María Elena Pires, jefa de delegación de Timor-Leste, y tengo ahora el placer de dar la palabra al excelentísimo señor Ali Nasser Mohamed, jefe de la delegación de Maldivas. Tiene usted la palabra, Excelencia.